Record. Tá gravando. Tá. Aí, Tá? foi. Mano, Todo mundo tô comportado. seguindo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, você consegue compartilhar isso aí, professor. Eu quero falar agora. Coisa maravilhosa. Dá pra compartilhar, não dá? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, eu vou colocar nessa página que tá aqui. Tá todo mundo vendo? Tá escrito molécula de ATP? Sim. Sim. Sim? Então, vamos pegar esse slide aqui, que eu tô rindo que eu tô fazendo um mapa mental melhor do que os slides agora. O treino tá diferente. Então, vamos lá. Ai, professora, eu prefiro 1000 vezes o mapa mental, porque depois eu escrevo tudo no meu caderno. Tá. Professora, Fala, amor. Prefiro os slides. o Guilherme tá pedindo para entrar. Ele disse que tá na sala de espera. Tá, peraí. Peraí que eu tenho que voltar aonde eu tô, meu Deus. Show grid vídeo. Opa. Eu não sei onde eu tô. Acho que eu tenho que stop share. O manage participants. Peraí. Professora, deu tudo certinho, né, pra nossa reunião hoje, né? 2 horas. Sim. Vocês querem que seja por aqui ou lá pelo Discord? Vai por aqui, pelo amor de Ah, Deus. acho que melhor ser por aqui, professor. Por aqui. Tá, então eu vou abrir uma reunião daqui a pouco, quando a gente acabar aqui, e mando o link para vocês, tá? Tá bom. Professora, você sabe até que horas mais ou menos a gente vai poder ficar com você? À tarde? Eu vou ter que sair 3 horas, porque 3 horas eu e a Isabel a gente vai ter que sair porque a gente tem coisa com a Horário com a Tati. A gente pode ficar de 2 às 4. Depois, 4 horas, eu vou lá pro meu outro serviço. Pode ser? Sim. Não. Não? Não, você Bruna, tem que ficar para com mais. Bruna. Tô brincando, professora, tá bom. gente. Tá, então vamos Agora pra aula. voltando. Bruna. Então vamos pra aula, vamos lá. Então, o que acontece? Continuando o que a gente estava falando lá na outra coisinha, né? No outro acesso. Então, a respiração celular, ela vai acontecer dentro da célula e a principal função, o principal objetivo dela é a geração de energia para o corpo, né? Para o corpo do ser vivo, para ele poder fazer as atividades dele, tá? E essa molécula de ATP, no nosso caso aqui que a gente está vendo, o objetivo é gerar, né, da energia que a gente come, das coisas que a gente come, gerar a ATP, que é a molécula que é usada, que é queimada, vamos colocar assim, para ser a nossa fonte de energia, tá? E, no caso, né, essa primeira fonte de energia que a gente tem, que é a mais fácil do corpo usar, é a glicose, né, que é um monossacarídeo, que é um carboidrato, tá? O corpo também pode usar lipídio e proteína, mas como são moléculas mais complexas, né, o corpo precisa de, vamos colocar, mais coisas para formar ATP a partir de lipídio e proteína, tá? No entanto, que são as últimas, né, são depois que a gente não tem mais carboidrato nenhum, que o corpo começa a acessar lipídio e proteína para usar. Tudo bem até aí? Sim. E como é que o corpo vai formar, né, a ATP? Então, para ele chegar a ter as ATPs para serem usadas no processo, né, nos processos nossos aí de locomoção, de pensar, de reagir a um estímulo, eu preciso de são 3 processos, né, que acontecem para eu transformar essa glicose em ATP, tá? Os 3 processos são a glicólise, o ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, que tem aquele nome difícil de falar lá, que é a fosforilação oxidativa, tá? Mas hoje esse termo aí da fosforilação oxidativa, ele é menos usado, a gente fala mesmo cadeia respiratória, tá? E o que acontece aí em todos esses 3 processos? Oi. Esses 3 processos ocorrem para a formação do ATP, que seria a quebra de glicose, mas isso não seria só a glicólise? Não, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória também vai formar ATPs, tá? Meu Deus, é tudo isso para ATP? Tudo isso para Tá ATP, tá? Então, continuando. Então, como é que vai a transformação do ATP em glicose, né? Em glicose, da glicose em ATP, tá?
Então, esses processos, a glicose, ela vai ser transformada em ATP e nesse processo todo a gente vai perder calor, tá? Então, por isso que quando a gente respira, né, a nossa respiração, o que sai aqui de ar dos nossos narizes, né, no nosso narizinho aqui, é um ar quente, justamente porque o corpo está liberando calor, tá? Que é o que é perdido, vamos colocar aí, dessa quebra, né, da glicose para ser transformada em ATP, tá? A ATP, Professora, fala. então nesse primeiro processo, a glicose vai perder calor para virar a ATP. Sim, em todo o processo aí, né, em todos os 3 processos vai ter uma perda de calor, né, e de algumas substâncias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para criar ATP, eu vou perder calor e vou criar ATP lá para o corpo usar, tá? Essa molécula de ATP, ela é formada pela adenina, que é lá dos nucleotídeos, né, das bases nitrogenadas, por uma ribose, que é um açúcar, né, que vem lá da glicose, nessa transformação de glicose em ATP, e 3 fosfatos. Por isso que é ATP, adenosina trifosfato, tá? E depois, né, essa ATP, durante esses processos, ela vai ser transformada em ADP, que é adenosina difosfato, porque ela perde um fosfato aí no processo de respiração celular, tá? Essa respiração celular, ela pode acontecer no meio aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, ou no meio anaeróbio, sem a presença de oxigênio. Então, a gente tem alguns seres vivos aí no planeta que conseguem viver sem oxigênio e conseguem fazer respiração celular, tá? Dentro desses seres anaeróbios aí, eu posso ter seres anaeróbios que são estritos, eles só vão viver sem oxigênio, ou híbridos, vamos colocar assim, eles podem fazer a respiração celular na presença ou na ausência de oxigênio, tá? Que a gente chama de anaeróbios facultativos, tá? E esse processo Professora, eu não entendi. O quê? O anaeróbio? Anaeróbios facultativos. Tá. Os anaeróbios facultativos são Também. seres vivos que eles podem fazer a respiração celular ou na presença do oxigênio ou sem o oxigênio. Por isso que eles são anaeróbios facultativos. Se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver oxigênio, beleza também. Ele vai fazer a respiração São híbridos? celular. Não é que ele seja, a gente pode colocar como híbridos, mas eles se reproduzem, tá, gente? Híbrido está ligado mais à reprodução, né? Mas eles são, por isso que eles são facultativos. Tendo ou não tendo, ele está vivendo ali e fazendo a respiração celular, tá? E a gente tem os anaeróbios estritos, que eles só vão conseguir fazer respiração celular se não tiver oxigênio, tá? Por isso essa diferença de facultativo Professora, e estrito. Você falou que tem os anaeróbios restritos, é isso? Os anaeróbios estritos, eles só vão conseguir fazer respiração celular sem oxigênio, tá? Estritos, então eles são bem específicos. E os facultativos, tendo ou não tendo o oxigênio, ele tá fazendo o processo dele. Tudo bem, gente? Professora, anaeróbios restritivos. Não, estritos. Estritos, obrigada. Estritos. Tá? Deixa eu aceitar o Thales aqui. Eu vou voltar lá pro... Professor, Fala. então os anaeróbios facultativos, eles vivem sem ou com oxigênio. Exatamente. Eles conseguem produzir, fazer a respiração celular com ou sem, para eles não tem diferença. Uhum. E os estritos, eles só conseguem fazer a respiração celular sem oxigênio? Se não tiver oxigênio. Ok. Tá? E esse processo de respiração celular dos anaeróbios é a fermentação que a gente vai ver semana que vem, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente guardar aí. Que esse processo de respiração celular dos anaeróbios é a fermentação. Beleza? Professora,
Fala, Mas Bruna. a glicólise, ela também não pode ser feita por seres anaeróbios, como foi citado no livro A Bactéria? Sim, Bactéria, como se chama? a fermentação, né? A primeira etapa da fermentação, né? A etapa fermentação é a glicólise, tá? Lá Ah, tá. É outra coisa. é outra coisa. Lá na fermentação, eu não vou ter ciclo de Krebs e nem cadeia respiratória. Eu só vou ter glicólise. Eu só vou ter quebra da É glicose. que aqui eu tô falando da respiração celular, você tá falando de outra coisa. Eu tô explicando já, né, quem são esses anaeróbios aí para vocês, tá? Professora, eu não tô entendendo o ciclo da glicólise. Tá, então vamos lá para a glicólise, tá? O que acontece na glicólise? Que é uma coisa importante também que a gente vai usar ele para estudar a fermentação, tá? A glicólise, como o próprio nome diz, é a quebra da glicose. Lembra lá das nossas primeiras aulas em sala que eu falei que lise significava quebra? Lembram disso? Sempre que a gente vê esse lise Tipo a lise da célula. era, né, que tinha aquela história lá de quebrar a célula. Aqui, no caso, ele está quebrando a glicólise. Então, a glicólise é a quebra da... É mais ou menos como o processo da chave fechadura? É aqui que vai acontecer eu pensei a chave nisso. fechadura, tá? Que vai entrar lá a enzimazinha, que vai fazer a glicose se dividir em duas e formar outra substância, tá? É aqui que vai acontecer aquele processo enzimático. Professora, sobre o negócio da lise, seria o rompimento da célula? Da autólise, da autólise, sim, é o quebra da célula, tá? A glicólise é a quebra da glicose. Não é a molécula? O que, gente? Que é molécula? A quebra da molécula? Não é... Que, tipo, sim, a você falou que é a glicólise quebra da... é porque a Bruna lembrou lá do negócio da célula, tá? Mas sempre que a gente entendi. vê a palavra lise na biologia, tá quebrando alguma coisa, tá, gente? Tá transformando aquilo ali numa substância, ou numa célula, ou numa substância menor, tá? Eu tô transformando aquilo ali numa outra coisa, tá? Entendi. O que acontece na glicose? Na glicólise? É a quebra da glicose. Então, eu vou ter aí, deixa eu procurar aqui o slide que tenha essa coisinha. Peraí. Onde está? A glicólise aqui, tá? Então, eu vou ter a quebra da glicose, tá? E a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, que é outra coisa importante da gente saber, tá? E qual é o objetivo da glicólise? É formar as ATPs, tá? E nesse processo eu vou transformar uma molécula de Professora, glicose... formar o quê? Desculpa. É formar as ATPs. As ATPs, tá. Tá? E na glicólise eu vou ter a transformação de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato em alguns livros, tá? Então, aquela glicose que tinham 6 carbonos, tá? Ela vai se transformar em 2 ácidos pirúvicos que tem 3 carbonos cada um, tá? E vou ter a formação aí das ATPs, tá? Esse ácido pirúvico... Qual que é o nome do ácido? Ácido pirúvico. Isaac, tá no primeiro parágrafo da parte da glicólise, no 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha. Obrigado, Linde. E ele, professora, então, no mesmo processo em que ele vai quebrar a glicose, ele vai formar tanto o ácido pirúvico quanto a adenina trifosfato? Sim, sim. Esse ácido pirúvico, gente, ele vai ser importante na continuação dos ciclos da respiração celular, tá? Então, o ácido pirúvico, ele vai ser importante lá no ciclo de Krebs, tá? Então, por isso que um ciclo é ligado ao outro. Então, eu preciso pegar a glicose, transformar em 2 ácidos pirúvicos para eu continuar meu processo de obtenção de ATP. Tá? E o que Professora. Fala. Nossa. Vai, Isaac. Pode falar. Tá bom. Ó, eram 2 ATPs no início de tudo. Aí você transformou em 2 ADPs. Aham. O que vai acontecer? Que é o ácido pirúvico. Não, o ácido pirúvico é
O ácido pirúvico a ATP faz parte do ácido pirúvico, tá? Mas, professora, por que aqui no livro tá mostrando que é 2 ATP para 2 ADP? O que tem a ver com o negócio? Tá, vamos lá. Então, a glicose, eu vou ter a quebra da glicose, tá? O corpo vai entrar lá, né? Ela vai dentro da célula, dentro do citoplasma. A glicose, ela vai... Como é que eu vou conseguir quebrar essa glicose? Isso é uma coisa importante a gente saber. Como é que a glicose entrou lá dentro da célula? Como é que eu vou conseguir quebrar essa glicose? Eu preciso de energia para quebrar essa glicose. Então, eu vou usar 2 ATPs, tá? Que já foram fabricadas anteriormente pela célula, para conseguir quebrar essa glicose e formar o ácido pirúvico, tá? Então, para eu conseguir quebrar a glicose, eu vou usar essas 2 ATPs. Então, essas 2 ATPs, elas vão perder um fosfato. Então, por isso que ela vira adenosina de fosfato, tá? Então, ela quebra e ela entra para quebrar a glicose e ela vai perder um fosfato, porque esse fosfato ele vai se ligar aí, né, a essa quebra, a esses 3 carbonos que ficaram, 3 carbonos de um lado, 3 carbonos do outro da glicose, tá? Então, a gente vê aí que tem um fosfato aqui, ó. A gente não vê isso aí no esquema? Que eu tenho um fosfato ligado a 3 carbonos e mais um fosfato ligado a outro 3 carbonos, tá? Esse NAD... Fala, Bruna. No início eram 6 ATPs? Não, na verdade eram 6 carbonos. Ai, Jesus. São 6 carbonos, tá? Não eram 6 ATPs, eram 6 carbonos, tá? 6 carbonos da glicose. Da glicose, que eu preciso quebrar em 2. Então, tem que ficar 3 para um lado, 3 para um outro, para eu formar o ácido pirúvico, que vai continuar o ciclo de produzir mais ATPs, tá? Então, para eu conseguir fazer essa quebra e equilibrar aí essa reação, eu preciso que um fosfato dessa ATP, que já estava lá dentro da célula, se ligue a esses 3 carbonos e o outro fosfato se liga aos outros 3 carbonos, tá? Quando eu tenho essa quebra aí da ATP, essa transformação da ATP em ADP, eu vou ter a liberação de hidrogênio e outros elétrons que fazem parte lá da ATP, tá? E o que vai acontecer? Esses elétrons e esse fósforo podem ficar, né? Esse hidrogênio e os outros elétrons vão ficar aí perdidos dentro do citoplasma, vamos colocar assim. Então, o NAD, né, que é essa substância aí, que a gente não precisa saber o nome, o que significa o NAD, mas eu posso depois passar para vocês isso porque é um nome grande. Ele é como se fosse um alvo. Então, ele segura, tá? Um ímã. Ele vai segurar esses hidrogênios que estão aí perdidos dentro da célula, tá? E os elétrons que foram liberados, né? O hidrogênio e os elétrons que foram liberados quando esse fosfato soltou da ATP, tá? Então, por isso que de NAD ele vai virar NADH, porque ele vai absorver esse hidrogênio e os elétrons. Fala, Isaac. Professor, aqui, nessa questão de perder elétrons, o NAD, ele é um desses elétrons que ficaram perdidos no citoplasma? Não, o NAD, a gente pode considerar ele como se fosse ele não é uma enzima porque ele não quebra, tá? Mas ele é uma substância carreadora de elétrons. Então, os elétrons vão ficar ali perdidos e eles vão ser atraídos pelo NAD, tá? O NAD vai atrair esses elétrons e o hidrogênio para ele, tá? É como se fosse um ímã. Ele vai puxar isso para ele, tá? Mas esse NAD tem alguma função nessa questão da glicólise? Tem, porque ele precisa segurar o hidrogênio e esses elétrons para que essa ATP, essa ADP, lá no final da formação do piruvato, volte a ser uma ATP, para continuar as reações da respiração celular. Tá? Tá. Tudo bem, gente? Tá Professora, nada, professora. a Eu tô entendendo nada. ocorre no citosol, né? A glicólise ocorre no Também não. citoplasma, tá? Eu fiz uma analogia aqui para eu poder gravar. E é tipo assim, se eu tenho
no começo, eu vou ter 2 ADPs para 2 ATPs. Sendo que a glicose forma o carbono, que são 6 carbonos no começo. Sim. Aí é como que, quando a glicose foi quebrada, os 6 carbonos, eles não são mais 6 carbonos. E depois da quebra dele, ele vai gerar, como se ele pegasse, se dividisse, e ele vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico e vai somar as 2 moléculas de ATP que já tinha com as 2 moléculas de ADP que já tinha, vai formar 4 ATPs. Sim, sim. O Quê? que acontece, gente? A ATP, ela vai ser transformada em ADP porque ela precisa emprestar, vamos colocar assim, o fósforo dela para que essa substância fique equilibrada, tá? Então, para que o ácido pirúvico fique equilibrado, eu preciso que a ATP doe esse fósforo para que ela fique equilibrada e forme o ácido pirúvico, tá? Por isso que a ADP, ela volta a ser ATP depois, novamente, porque esse fósforo equilibrou lá o ácido pirúvico, ele vai ser liberado e ele vai voltar de novo para ATP. Tudo bem, gente? Não, eu não tô entendendo nada que você tá falando, professora. Nada. Eu acho que eu entendi um pouco, sim. Sim. Peraí, ó. Então, assim, eu vou ter uma molécula de glicose. Uhum. Aí ela vai formar 2 ácidos pirúvicos, Sim, né? o E aí resultado final nesse é esse. processo de... Aí nesse processo de quebra dessa glicose vão atuar 2 ATPs, 2 que vão ATP. perder um fosfato, e esse Uhum. fosfato vai auxiliar na manutenção do ácido pirúvico, que consequentemente vai fazer com que o ATP perca esse fosfato e vai virar um ADP. Seria isso, mais ou menos? Para eu quebrar, como é que eu vou conseguir quebrar essa glicose, tá? E surgir 2 ácidos pirúvicos? Eu preciso de uma substância que me ajude, um combustível que me ajude a fazer essa quebra. Então, o ATP é esse combustível, tá? Só que Gente, eu não tô escutando nada. o áudio tá ruim, Bruna? Cortou tudo que você falou agora. Tá, vamos lá. Eu vou devagarzinho de novo. Tá, vamos lá. Então, eu tenho a molécula de glicose que tem 6 carbonos. Isso é uma parte importante da gente lembrar, tá? E como é que eu vou conseguir quebrar essa glicose em 2, né? Por si só, ela não consegue quebrar. Ela precisa de uma ajuda, de um ajudante, tá? E esse ajudante é a ATP, que é a adenosina trifosfato que o corpo já produziu anteriormente, tá? Então, ela vai entrar ali naquela reação. A glicose e a ATP vai entrar naquela reação para que ela quebre, tá? E quando houver essa quebra, o que vai acontecer? Vão 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro. Então, nessa quebra, a ATP ela vai fornecer um fosfato, por isso que ela vira difosfato, porque ela vai oferecer um fosfato para cada. Então, 2 ATPs ali, cada uma vai doar um fosfato para esses 3 carbonos. Para esses 6 carbonos, que agora são 3 carbonos. Tá? E quando há essa quebra, o que acontece? O hidrogênio, que faz parte ali da molécula da glicose, ele é liberado, né? Ele é solto, ele fica solto ali na reação, e mais alguns outros elétrons que faziam ali a ligação daqueles 6 carbonos unidos, que agora se transformaram em 2 grupos de 3 carbonos, tá? E quem que vai ser a substância? Vamos colocar assim, o NAD não é bem uma substância, mas vamos colocar que seja uma substância que vai segurar esses hidrogênios, porque esses hidrogênios precisam voltar na reação lá na frente, né? E mais esses elétrons que estão perdidos, tá? São justamente o NADH, tá? Então, o NADH, ele é uma... Gente, não estou conseguindo voltar aqui. Substância, professora. O NADH é uma substância, tá? Que vai pegar esses hidrogênios para ele e mais esses elétrons que surgiram quando essa glicose de 6 carbonos foi transformada nessa substância de 3 carbonos, tá? Então, a função do NADH que a gente precisa saber é que ele carrega os elétrons. Então, ele vai carregar os elétrons mais o hidrogênio. Por isso que ele muda de nome aí de NAD para NADH. Porque ele se juntou com o hidrogênio mais os elétrons que estavam lá perdidos dentro da célula.
Tudo bem até aí, gente? Sim? Ou cortou? Sim. O que vai Sim. acontecer? Quando ele... Professora, Fala, Lívia. eu vou bem precisar sair. Tá. Aí eu vou ver eu pego com a Bruna depois as coisas que você falou depois da hora que eu sair. Tá. De Pelo tarde, amor qualquer de coisa Deus, a gente pega volta o a agora. gato, propor. eu não tô entendendo nada. Eu vou ter que almoçar, professora. Só Não, que eu acho que eu também tenho que almoçar, gente. Eu também tô indo. Vamos fazer o Então, seguinte, vamos parar 2 por horas a aqui, gente professora. volta e continua, pode ser? Combinado. Mas beleza, 2 beleza. horas não era vovogênese? Sim, mas eu acho que a gente precisa ver isso aqui hoje, meninos. A gente vê o Vologênese amanhã no sábado, um pouquinho. O que vocês acham? Pode ser? Depende do ser? horário. Precisamos ver a glicose. Tá bom? Pra mim é melhor à tarde. Pra Tá. mim também. Então, 2 horas a gente volta. Faz à Pode tarde ser, mesmo. gente? Tá, Que aí dá pode tempo ser. de eu almoçar e descansar um pouquinho pra gente continuar discutindo isso aqui à tarde. Beleza. Professora, eu não tô entendendo nada dessa coisa. Essa parte aqui é uma parte mais complexa da biologia celular, tá, gente? Porque tem muito nome, tem muita coisa. Perceber. Mas o que a gente precisa entender aqui é como é que funciona o sistema. A gente não precisa ficar tão preocupado em gravar esse monte de nomezinho. A gente precisa entender como é que vira uma coisa vira outra. Mas a esse que é o função- problema, professora. Tá, mas a gente vai saber. A gente vai faz um papel e cola no guarda-roupa e vai lendo todo dia que você aprende. Tá. Tá bom? 2 horas a gente se vê então? Ok. Tá bom, então. Por aqui mesmo Tá. do Zoom, né? Eu vou abrir um link lá. Fala, quem falou Carla? Não? Tudo bem, gente? Ok. Tudo bem? Então a gente volta 2. Tá? Tá bom. Tem alguém falando no Combinado, chat professor. comigo aqui. Eu vou mandar o link daqui a pouco para o Isaac. Tá bom? Tá bom.